Primeiramente, eu quero agradecer a vocês mais uma vez, né? Eu não me canso de agradecer pelos acessos, os comentários. A gente tem recebido muito carinho de vocês através de e-mails, através dos posts do Facebook e pessoalmente também, né? É fantástico receber essa devolutiva do trabalho que a gente faz aqui no Saber Pleno. É muito bom saber que vocês estão curtindo e receber esse feedback através de temas também, de sugestões, enfim, de tudo isso. Antes de começar o nosso tema de hoje, que a gente vai falar um pouquinho sobre medo, né? Eu quero convidar vocês para a palestra que a gente vai fazer no dia 18 de outubro, né? Às 3 horas da tarde, aqui no Espaço Comoditar. Para quem tiver mais interesse a respeito da palestra, entra no nosso Face, tem o evento, tá criado lá. Lá você vai ver a descrição da palestra, a gente vai falar. Essa palestra é a primeira sessão do Pílulas de Inspiração, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre como resolver os problemas, né, do nosso dia a dia e descobrir essa solução, essa resolução dentro da gente, tá? Então, se você tiver interesse, entra na nossa fanpage e dá uma olhadinha, que você vai ter toda a descrição da palestra, o endereço, a data e o horário direitinho, tá? Então, fica aí o meu convite para vocês. Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um tema que eu acho muito importante e não só importante, mas assim, eu quis muito falar disso hoje porque eu vivenciei esse sentimento essa semana e depois de muito tempo que eu não sentia e eu consegui lembrar como isso é incômodo, né? E eu queria falar um pouco disso, um pouco de como resolver, que é o medo, né? Como a gente falar um pouco sobre o que é o medo, como a gente consegue resolver isso, quais os mecanismos e dispositivos interiores que a gente tem à nossa disposição para resolver esse problema, tá? Então é muito importante, antes de mais nada, a gente entender o que é o medo, né? O medo é um sentimento que faz parte da nossa constituição enquanto seres humanos, né? Enquanto alma vivente. E assim como tantos outros sentimentos que fazem parte do nosso corpo material e o nosso corpo energético, eles são ferramentas, né, de evolução, né, de aprendizado que a gente tem à nossa disposição para que a gente possa crescer. Tá? Então, os sentimentos, no geral, eles funcionam como ferramentas, né? Porque são involuntários, né? E a gente ainda não sabe como administrar eles de maneira positiva dentro da gente. Então, só realmente realizando um trabalho de percepção, aprendendo o que é cada um deles e como dosar, é que a gente consegue utilizar essas ferramentas, esses sentimentos a nosso favor. E o medo é um deles. Então, o medo ele é muito importante, porque é através dele que a gente evita determinadas situações desnecessárias. Então, o medo ele te causa num nível saudável, ele te traz um pouco de precaução, ele te faz pensar 2 vezes a respeito de uma determinada ação ou reação, né? Ele evita que você vá além daquele limite que você tem, ele te mostra um limite, né? O seu limite é aqui, a partir daí eu tenho medo. Então, ele não deixa de ser um sentimento positivo, desde que bem administrado e bem dosado, tá? Então, é muito importante a gente entender isso, porque a gente não tem que combater o medo, assim como a gente não tem que combater nenhum sentimento dentro da gente. A gente simplesmente tem que dosar ele da maneira correta para que ele seja positivo para nós e esteja atuando em nosso benefício. E não contra nós, tá? Contra a nossa evolução, contra o nosso aprendizado. Então, o medo ele é muito importante por causa disso. Agora, normalmente, né, na sociedade hoje, no patamar que a gente se encontra de entendimento, de aprendizado e também de reconhecimento interior, né, o medo ele passa, se assim eu posso dizer, ele passa dos limites, né? A gente acaba se
se fechando para as coisas, a gente acaba não discorrendo a respeito de determinados assuntos, não trabalhando determinadas situações na nossa vida por conta do medo. O medo, se ele não é bem orientado e visualizado, ele te paralisa. E a pior paralisação que a gente pode ter é a paralisação do medo. Porque ele realmente te bloqueia, ele bloqueia o seu pensamento, ele bloqueia o seu racional, ele bloqueia o seu corpo físico, né? Então a gente tem a gente pode traçar um paralelo aí com a síndrome do pânico. Óbvio que seguindo as determinadas diferenças, porque a síndrome do pânico ela tá normalmente conectada um problema de depressão, problemas muitas vezes também químicos, não só psicológicos, mas químicos. O pânico ele te paralisa em determinadas situações. E o medo, ele também faz isso com você. Só que às vezes a gente não se dá conta disso, porque a gente acaba inserindo ele de uma maneira confortável. Então você acaba falando, não, tudo bem, não tem problema, eu sou assim, eu tenho medo de determinada coisa, eu tenho que respeitar isso. E aí você acaba colocando aquilo na sua rotina e você não percebe como aquilo às vezes acaba te bloqueando e te paralisando para avançar ou realizar determinadas coisas no seu caminho, tá? Então, antes de mais nada, precisamos reconhecer o medo e os medos também, porque às vezes não é só um, que existe dentro da gente. Medos pontuais, desde os pequenos, eu tenho medo de lagartixa, até medos maiores, como eu tenho medo de ficar pobre, eu tenho medo de não ter o que comer amanhã, eu tenho medo de perder o meu namorado, eu tenho medo de ficar sozinha. Por quê? Lista esses sentimentos e faça essa pergunta para você. Por que eu tenho medo? Aí você vai, óbvio, a primeira resposta que de bate pronto, Giovana, eu não sei. Isso daí é um sentimento inexplicável, não tem como eu explicar por que eu tenho medo. Então, a partir de agora, você vai olhar para dentro e você vai tentar reconhecer a origem desse medo. Você vai, eu sei que é uma proposta um pouco, revolucionária, né? Mas você vai tentar racionalizar este medo. Você vai tentar perceber o porquê que aquilo está te gerando medo. Da onde está vindo aquilo? Você vai resgatar dentro da sua cabeça e dentro do seu coração o porquê você está com medo daquilo. Por que você tem medo de ganhar dinheiro? Por que você tem medo de perder o seu namorado ou a sua namorada? Por que você tem medo de ficar sozinho? Você se acha incapaz de prosseguir sozinho? Você acha que é extremamente necessário ter alguém? Por quê? Então, por que eu tô propondo isso? Porque quando a gente faz esse resgate do medo, ou do sentimento, a gente racionaliza esse processo do sentimento, a gente passa a visualizar ele como uma coisa menor. Você diminui a escala dele. É a mesma coisa, a gente escuta muito falar, é muito bom a gente falar de um problema nosso com uma pessoa, porque quem tá de fora vê a situação com um outro olhar. Neste momento que você está racionalizando o sentimento, você tá olhando a sua situação de cima. Você tá tentando achar a origem dela. O porquê que aquilo te incomoda. O porquê. E o primeiro passo para que a gente possa eliminar determinados vícios comportamentais, determinadas coisas na nossa vida que a gente não quer mais, é reconhecer a origem daquilo e aceitar. Então você vai listar os seus medos, você vai perguntar o porquê que eu sinto esse medo e tentar achar a origem dele. E antes de mais nada, aceite esse medo, aceite esse sentimento. Porque não tem como a gente mudar algo que a gente não aceita e não reconhece na gente. Então esse reconhecimento é muito importante, tá? Então é exatamente isso, a gente
passa a ver o nosso problema de cima e reconhecer a coisa de uma maneira diferente, tá? Então, esse é um primeiro passo. Eu não vou falar pra você que fazendo isso você vai acabar com o seu medo, você vai resolver todos os seus problemas, não é isso. Essa é um processo de estímulo ao reconhecimento das suas sensações e das situações que você passa na sua vida, tá? Esse é um exercício de percepção interior. E isso é o que falta pra gente na sociedade hoje. A gente se olhar, eu sempre falo isso e vou repetir 500 milhões de vezes. Falta a gente olhar pra dentro, a gente se analisar, a gente perceber os nossos limites e a gente trabalhar em cima disso. A gente tá tão preocupado em ganhar dinheiro, em trabalhar, em passear, ter o nosso tempo de descanso, o nosso relacionamento, que a gente entra num processo de piloto automático e você passa a não reconhecer mais o que determinadas situações geram dentro de você. Então você não percebe mais o que o medo gera em você, o que o amor gera em você, o que a fraternidade gera em você, né? Então a gente acaba perdendo, a gente sai de dentro da gente. A gente começa a entrar numa faixa de robotização. Então, o primeiro passo para que a gente realmente possa trabalhar esse sentimento e adequar ele de maneira positiva dentro de você, lembrando que a gente não vai eliminar esse medo, a gente vai dosar ele de uma maneira positiva para que ele seja uma ferramenta de evolução e não um motivo de paralisação e estagnação evolutiva e criacional, ok? Então, esse é o primeiro processo, gente. É racionalizar esse sentimento, perceber o porquê que ele surge, o porquê que ele tá aí, olhar a coisa de fora e se perguntar por que eu estou sentindo medo. E agora, eu quero sintetizar isso, essa frase, para que vocês reflitam em casa. Eu acho que muitos de vocês já devem ter ouvido, mas eu vou levantar isso de novo. O medo, ele é fruto da ignorância. Então, de alguma maneira, sempre quando a gente tem medo de alguma coisa, a gente ignora a razão dela, o princípio dela, o porquê dela, tá? Quando a gente passa a reconhecer, a entender o que é determinada situação, o que gera determinada coisa, enfim, sempre quando você vai na origem do seu medo e você entende a situação que te gera medo, aquele medo acaba. É igual criança quando tem medo do escuro. Ou às vezes até adultos, né? Porque muitos de nós ainda em idade adulta têm medo do escuro. Por que a criança tem medo de escuro? Porque ela desconhece o que tá naquele ambiente sem luz. E aí quando você passa a compreender a coisa de uma maneira diferente, você passa a olhar a coisa de uma maneira diferente, aquele medo vai embora. Então é muito importante, eu quero que vocês reflitam a respeito dessa frase. Eu vou deixar esse exercício para vocês, tá? O medo é fruto da ignorância. Então, o que hoje você pode fazer aí na sua casa, no seu cotidiano, no seu dia a dia, para trabalhar gradativamente os seus medos. Então você vai pensar, você vai fazer a sua lista, você vai se perguntar o porquê e você vai tentar descobrir a origem disso. E todos esses medos você vai tentar entender esse processo, porque esse já vai ser um primeiro passo para você trabalhar esse sentimento de uma maneira positiva na sua vida, tá? Lembrando sempre que existem outros métodos de apoio, outras formas, eu não canso de falar isso, porque foram maneiras que eu descobri para me fortalecer. Que é através do estudo, é através da leitura, é através do diálogo com outras pessoas que não têm os mesmos medos que você e pode te esclarecer determinadas situações. Então abra a sua cabeça, abra o seu coração e comece a se perceber e racionalizar esses processos para que você consiga
utilizá-los de maneira positiva na sua vida e na sua caminhada, ok? Bom, gente, eu acho que por essa semana é só. Eu agradeço muito vocês pela participação de mais um vídeo. Eu aguardo o e-mail de vocês, o comentário, dando feedback, sugestões, e a gente vai se falando, tá bom? Uma semana iluminada para todos vocês. Que outubro comece com muita energia boa, com muita coisa maravilhosa para todos nós, tá bom? Um beijo, tchau!